Você sabia que a via permanente é a espinha dorsal das ferrovias e garante que os trens possam rodar com segurança e eficiência? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nos fundamentos da via permanente ferroviária, essa área que eu tanto amo, sou suspeito para falar. Nós vamos trabalhar e vamos ver desde seus componentes essenciais, como trilhos, dormentes, lastro, sistemas de fixação, até os desafios enfrentados no Brasil ao longo da história e a importância das normas técnicas e de manter a operação segura e confiável. Também vamos falar sobre manutenção, inspeção, as tecnologias que transformam o dia a dia das ferrovias, desde as ferrovias modernas. Se você é engenheiro, é técnico, é um oficial de manutenção, profissional ou mesmo um amante, das ferrovias, esse vídeo é para você. Você vai adorar. Fica comigo até o final, pessoal. Curta, compartilhe, já se inscreva no canal aí, manda para uma pessoa aí, para ajudar a difundir aí a nossa comunidade, E vamos juntos, descobrir e dominar esses conceitos aí sobre a ferrovia. Ok? Vamos lá, vamos pro vídeo. Ei pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Nos Trilhos com Marcelo Wilson. Hoje, com um formato um pouco diferente, vamos tentar trazer essa proposta aqui, pessoal. Eu quero que depois todo mundo fale aí nos comentários o que achou, se gostou da abordagem um pouco mais estruturada e se de vez em quando vale a pena trazer esse tipo de material, um pouco mais pautado por uma apresentação, tá bem? Então, o objetivo do vídeo hoje, pessoal, é a gente abordar os fundamentos da via permanente. A via permanente é o elemento essencial, crucial para o funcionamento das ferrovias. Conhecer os componentes e a sua função no sistema é essencial para engenheiros e técnicos atuantes nas áreas. Além disso, nesse material, nesse vídeo, vamos explorar também aspectos históricos, normas de segurança, normas técnicas, além do processo de manutenção que é necessário para assegurar que a operação seja eficiente e segura nas malhas ferroviárias, a manutenção da via permanente. Então, pegando uma visão geral da infraestrutura ferroviária, qual que é o papel da via permanente? Ela forma a espinha dorsal do sistema ferroviário. Eu sempre digo, se não tem via permanente, pessoal, não é ferrovia. Pode ser uma linha de ônibus, pode ser outro meio de transporte. Ferrovia não é. Então, assim, a ferrovia suporta, recebe toda a carga dos trens e garante a estabilidade e alinhamento da composição ao longo dos trilhos. Então ela dá suporte, distribuindo o peso, e também ela direciona, pessoal, já que veículos ferroviários não tem volante. O volante é a ferrovia, que é onde guia ali, E quais são os componentes básicos, Começando de baixo para cima. Subleito e sublastro, onde a base ali que suporta as cargas mesmo, é o solo. Trilhos, é o guia, onde que recebe ali o contato direto com as rodas. Tem os dormentes e o lastro, que estabilizam e distribuem, O dormente recebe a carga dos trilhos, ele joga para o lastro recebe a carga dos dormentes e distribui para o sublastro. E o que mantém isso tudo preso? As fixações, podendo ser elas rígidas ou elásticas. E aí, gente, olhando um pouco do histórico, das ferrovias, como é que surgiu, as ferrovias, no Brasil, elas foram, assim, pioneiras, da integração nacional. Elas enfrentam desafios estruturais até hoje, mas foi um marco na logística, na integração nacional. Tanto que o primeiro projeto ferroviário, lá na época do Império, lá de Dom Pedro II, era para ligar a Bahia, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro, que era a capital do Império, era a nossa capital. E assim, nós chegamos a ter 37 mil quilômetros, foi o nosso recorde. E depois isso declinou, hoje nós temos em torno de 28 mil quilômetros. E quais são os desafios atuais, Nós temos aí 3 bitolas ainda,
Nós temos aí no Brasil ferrovias com bitola métrica, bitola larga e também a bitola internacional, né? Nós estamos com a infraestrutura e na grande maioria é obsoleta, né? Então a gente precisa dar upgrade, modernizar. Nós temos trechos no Brasil que a ferrovia ainda é aquela mesma lá do século XIX, né? E temos que também criar a cultura de manutenções corretivas. No Brasil, principalmente na via permanente, é muito precário a cultura, e são de um modo geral. É claro que tem concessionárias que fazem, que preservam, mas tem ainda que melhorar muito para homogeneizar esse conceito, né? E esses desafios, eles afetam, né, a eficiência, a segurança, a capacidade das ferrovias brasileiras, né? Então demanda muito investimento e também inovação tecnológica. E assim, nós temos normas, né? No Brasil nós temos normas técnicas, né? Feitas pela ABNT, são as NBRs, né? Então assim, ter adesão a essas normas, né? Existe ali o IC e a AREMA, né? A ABNT se baseia muito nas duas. O IC é o padrão europeu e a AREMA, embora não esteja aí no material, é o padrão norte-americano, né? O padrão norte-americano, por ser mais robusto, ele é mais utilizado nas ferrovias de carga. E o padrão UIC, que é o padrão mais para alta velocidade, ele é muito difundido entre as concessionárias de trens de passageiro, né? Então, assim, e tem ainda a BNT ali, que pega várias coisas, tem um rico material ali. E, assim, é fundamental, né, gente, para garantir a qualidade, para garantir ali a segurança, né, a interoperabilidade ali das ferrovias, né, aderir a normas. Ninguém precisa inventar nada, né, ninguém precisa inventar a roda. Então temos que sempre procurar uma norma, procurar uma literatura, se embasar, se fundamentar. Isso é muito importante, né? Falando um pouco também de cotas de salvaguarda, né, as cotas de salvaguarda são cotas que capacitam os AMVs, são os aparelhos de mudança de via, a receberem um trem em segurança. Tem um trecho no cruzamento lá, que a gente chama de Jacaré, em que o rodeiro, ele literalmente flutua, né, para passar de uma via para outra. É um ponto crítico, né, que é a ponta do diamante, a frente da ponta do diamante. E o contratrilho do Jacaré ali, do cruzamento, ele tem um papel fundamental. Então, assim, se ele estiver fora das medidas, né, ou se ele estiver frouxo, alguma coisa assim, o parafuso pode quebrar, o trem não tem como passar, vai cair. Então, assim, um AMV ele tem que estar sempre muito bem manutenido, né? E as cotas de salvaguarda, tem as do Jacaré ali, que também vai proteger a ponta, para que o rodeiro não bata na ponta ali do diamante, né, que é a ponta ali do cruzamento do Jacaré. Tem as cotas ali na ponta da agulha, que você vai conseguir os critérios mínimos, né, de segurança para vedação, para o limite de abertura. Então, assim, você tem uma engenharia muito complexa ali e que, assim, o mínimo que as equipes de manutenção podem fazer é garantir que essas cotas estejam dentro dos limites vigentes nas normas, né? Então, assim, é muito importante esse trabalho. E está em conformidade, né, com tudo isso, né? É o que eu venho falando aqui. As normas, elas garantem os critérios mínimos e aceitáveis para a gente conseguir um nível de segurança nos AMVs. Então a gente tem que estar em conformidade, a equipe tem que estar sempre alinhada, a equipe tem que ter consciência desses parâmetros, da importância, né, desses critérios. E aí, falando um pouco sobre a superestrutura, né, falando sobre trilhos, o trilho, né, o padrão mais usado, o formato dos trilhos são os trilhos Vignoli, né? Uns falam Vignoli, outros falam Vignoli, né, porque está no idioma lá. Vignoli foi um engenheiro, né, europeu que projetou os trilhos no modelo que a gente usa hoje, né? Os trilhos de ferrovias de carga e passageiro. Tem aquele trilho de calha, né, que é usado em bondes, e o Vignoli é o outro que é mais difundido aí. E os trilhos de calha, né, são os groover, que eles têm essa calha justamente para garantir a segurança ali das composições em trechos urbanos, né?
E o material predominante nos trilhos é uma liga metálica bem complexa, tem cromo, tem vários outros elementos, mas o predominante ele é aço carbono, né? E assim, manutenção, né? A gente sempre tem que falar dos desgastes, né? Das trincas, né? É muito frequente isso. Então, assim, tem que sempre estar inspecionando, em constante, né, observação. Existem também equipamentos, o carro controle já medem ali, já faz uma leitura, escaneiam os trilhos. Então, isso aí já pode ser perfeitamente, a maioria das concessionárias já tem um equipamento desse, né? Então, assim, são intervenções preditivas, né, além das inspeções por ultrassom, que pega defeitos internos que os olhos não podem ver. Isso é uma preditiva clássica na via permanente. Então, assim, são práticas que elevam o nível da manutenção e que fazem com que as cargas ou as pessoas que utilizam o serviço de transporte dessa concessionária fiquem mais seguras, que não haja prejuízos econômicos com a perda das cargas, né, por um tombamento ou um descarrilamento, por um trilho quebrado, por uma fratura de trilhos, ou as pessoas mesmo, né, uma ferrovia aí urbana, passar por esse dessabor, né? E falando em trilhos, nós temos técnicas para unir um trilho no outro. Então, primeiro vamos falar das soldas aluminotérmicas. As soldas aluminotérmicas ou exotérmicas, é mais usado no Brasil que aluminotérmicas. Elas criam, né, a conexão dos trilhos, e essa conexão fica contínua e perfeita, né, se bem executada. Se o trilho for bem preparado ali em termos de alinhamento e nivelamento, e feito depois o acabamento, o esmerilhamento certo dela, para ficar perfeitinha, o maquinista vai passar ali e não vai sentir nenhum tipo de ressalto, nenhum tipo de imperfeição, nenhum tipo de barulho, nada, né? É como se fosse um prolongamento do trilho. E as soldas hoje já estão muito modernas, né, em termos de material. Hoje em dia, quando você tem os moldes ali, as formas, né, elas são vedadas com uma pasta, né, não tem mais areia. Antes era areia, hoje em dia tem um bujão automático que faz a ignição da fusão ali do aço incandescente no momento certo. Antigamente tinha que dar um furinho, né? Então, assim, hoje evoluiu muito. Então, nós temos técnicas aí consagradas, né, que são muito difundidas entre as concessionárias aqui do Brasil. As juntas metálicas, elas são empregadas, né, principalmente em vias com necessidade de movimentação a ajustes frequentes. O que é isso? Quebrou um trilho, não dá para fazer a solda lá, o tráfego está pegando, no tempo da safra lá da soja, então está em plena operação comercial. A equipe vai lá, faz lá 4 furos ou 6 furos, dependendo da situação, coloca um par de tala e prende com o parafuso. Isso aí faz com que passe em segurança. O material rodante vai passar ali em segurança. Porém, o certo é depois voltar lá e fazer uma solda aluminotérmica, colocar um pedaço de trilho, fazer 2 soldas ali para que não fique aquele problema, né? A junta, com o passar do tempo, ela requer muita manutenção, tem que fazer reaperto constante, nivelamento, senão o trilho amassa, e ela pode se tornar um problema. Então, as ferrovias que têm o conceito de trilho longo soldado ou trilho contínuo soldado, elas encaram as juntas, né, como uma solução provisória para que depois seja feita a solda e fique o trilho continuamente, né, perfeito para o tráfego da operação comercial aí. E os TLS, né, são os trilhos longos soldados, né. Há hoje automação, hoje tem máquinas, né, que estaleiros móveis que fabricam, né, esses TLS, que é juntando vários trilhos aqui no Brasil, né? Eles têm no máximo 24 metros, podem ser de 12 metros ou de 18, e aí você junta aí 10, 20 trilhos para fazer barras de 120, 5 ou 10 trilhos fazer barras de 120 até 240 metros, né? E aí você tem hoje processos de automação, né, que facilita, né, a substituição de trilhos, né, com o mínimo de interrupção.
Ou seja, a tecnologia hoje, né, está cada vez mais avançada para que se tenha o máximo de eficiência na substituição de trilhos e que se impacte menos a operação comercial de cargas ou de passageiros. Falando agora um pouquinho sobre dormentes, né? Dormentes, eles têm alguns tipos que nós chamamos na ferrovia de matrizes, que pode ser madeira, os mais tradicionais, tá, gente? Madeira, concreto ou aço. Madeira, né, o mais tradicional, hoje a maioria da malha no Brasil é de madeira, né? Então ele tem uma boa absorção à vibração, ele tem uma ótima trabalhabilidade, ele tem um peso, pesado, é lógico, tudo na ferrovia é pesado, porém em vista do concreto ele tem um ótimo peso, então ele tem uma boa trabalhabilidade e ele ainda suporta, ele ainda aceita, vamos dizer assim, algum tipo ou algum nível de trabalho manual. Concreto, basicamente nós temos monobloco, que é um bloco inteiriço de concreto, e o bibloco, que são 2 blocos de concreto com uma cantoneira no meio, onde ele trabalha independente. O bibloco hoje é bem menos difundido, mas ele ainda é utilizado, é visto nas ferrovias de passageiros, né, que precisam dessa interdependência para dar mais estabilidade e tráfego em altas velocidades. Para a carga, como a carga por eixo, né, ferrovias de carga, como a carga por eixo é muito grande, o bibloco ele não é muito bem aceito. Então, as ferrovias de carga praticam o dormente monobloco de concreto. Ele tem a maior durabilidade, seja em carga e passageiro, né? Ele tem a maior durabilidade e maior resistência, mas ele requer alguns cuidados mais modernos, ele requer uma gestão eficiente do impacto, ele requer uma gestão eficiente dos trilhos, né? Dos defeitos de trilhos, contato roda-trilho, porque qualquer anormalidade nos trilhos reflete no dormente. E também práticas mais efetivas de cuidado, né, de controle do lastro, porque se o lastro tiver um acúmulo de finos e ele ficar comatado, ele enrijecer, também o dormente concreto é muito afetado, e aí também os trilhos, né? Então a gente precisa entender que dormentes de concreto são muito bons, mas eles requerem um tipo de cuidado, e manual quase zero, né? É muito peso. Então ele é uma matriz de dormente que requer um trabalho mecanizado, então um investimento em infraestrutura considerável ali por parte da concessionária, né? E o dormente de aço, né, ele é mais leve, que ele é oco, ele é uma calha assim, resistente a impactos, né? Ele resiste bem a impactos. Ele tem uma dobra no final da cantoneira que dá a ele uma estabilidade maior em relação à questão de deslocamento lateral, então ele ancora melhor a via, mas ele tem que estar bem dimensionado. Um grande problema nos dormentes de aço é a questão da socaria. A socaria, ela é muito difícil de fazer, ela requer uma técnica muito particular, especializada, que faz com que os dormentes de aço precisem de um cuidado maior. E, assim como nos dormentes de concreto, ele não aceita também lastro comatado, lastro contaminado, lastro enrijecido. Então tem que ter um controle, tem que ter uma renovação do lastro aí de tempos em tempos, né? Sei, talvez 30 em 30 anos, 50 em 50 anos, 10 em 10 anos, dependendo da característica. E o tipo da pedra, a granulometria, tem que ter um controle bem eficiente. Tá ok, pessoal? Sistemas de fixação, né? Vamos falar aqui de alguns, né? Sistema elástico, né? Temos o Eclipse, que é o que eles chamam popularmente de grampo pandro. Ele é robusto, ele é de fácil instalação, ele é o mais difundido assim, entre os grampos elásticos. Ele é feito para ser aplicado com muita velocidade, mas ele tem que ter um dispositivo, ele tem uma atualização dele que tem um dispositivo antifurto, porque ele é o mais suscetível a furto. Uma marretinha ali, o meliante consegue
furtar grandes quantidades aí e vender como ferro velho. Então a equipe de segurança aí da empresa, segurança, relação com as comunidades, tem que ter um trabalho forte, mapear ferro velho, tem que fazer ter uma interação grande com o poder público, né, polícia, com as prefeituras, para poder cuidar dessa questão aí de problemas sociais, né? E tem também o Fast Clip, que ele é feito para a mecanização, ele é altamente mecanizável e muitos falam que ele é uma evolução ao E-Clip, né? Ambos são da empresa Pandro. E tem também um outro que hoje está caindo em desuso, que é o grampo Denic. O problema dele é a aplicação e retirada, ele é mais difícil, mas assim, ainda ainda melhor do que uma fixação rígida, porque ele ainda faz a contenção, né, dos deslocamentos longitudinais do trilho. Mas ele ancora bem a linha, mas ele tem um problema ali em descarregamentos, assim, para tirar ele acidentado é mais difícil. Então o grampo Denic, ele é um pouco mais complicado. E tem as fixações rígidas, que são os pregos e os tirefons, né, que vão ali direto no trilho. Eles precisam do apoio dos retensores para que haja a verdadeira ancoragem. Desculpa, pessoal. Foi mal. Para que haja a verdadeira ancoragem dos trilhos, né? Então precisa também do apoio dos retensores que são ali aplicados junto aos dormentes para ancorar os trilhos nesse deslocamento longitudinal. E aqui faz ao vivo, pessoal, é assim, vamos que vamos. E temos também o serviço de inspeção, né? É muito importante que se haja a inspeção, as prospecções dos dormentes, para que eles possam, a equipe, né, de manutenção possa ter tudo ali mapeado, onde tem as maiores sequências de dormentes inservíveis, onde as fixações estão comprometidas, e muito importante no dia a dia também, já que a prospecção é anual ou semestral, você ter ali os rondas também, né, muito bem atentos, tanto aos trilhos quanto aos dormentes, as fixações, de olho aí onde tem os bolsões de lama, onde tem ali as problemas de fixação, para poder a equipe estar sempre com a linha na mão, né, que a gente popularmente fala, e que possa também fazer o perfeito tratamento das anomalias. E aí, falando do lastro, né, já falamos um pouquinho dele aqui. O lastro tem a função de drenar, né? Entre as pedras ali, a água pode escoar e ser direcionada para os dispositivos de drenagem ali ao lado. Ele tem também a função de distribuição da carga, por isso que eles têm essa formato de trapézio, né? Justamente para poder distribuir a carga, né? E estabilizar a via, né? Ele consegue estabilizar ali os dormentes e os trilhos, que a gente chama de grade, para que não haja nenhum deslocamento indesejado ali. Quais são os problemas mais comuns? Nós até já falamos um pouco aqui, mas vamos falar de novo. Primeiro, a comatação. Comatação, gente, é quando você tem um excesso de fino e ele prejudica justamente esses vazios que tem entre as britas que são responsáveis, né, por fazer a drenagem. Então, o lastro comatado, ele tem excessos de fino que enrijecem, né? Ele deixa de ser um colchão de brita e passa a ser um colchão de granulometria mista, né? Onde tem materiais de granulometria graúda, que são as pedras, né? E granulometria miúda e fino, né? Que são esses materiais aí que são carreados para a via pelo vento, quando tem área urbana, as pessoas passam ali e carregam, ou quando tem algum tipo de descarregamento, alguma coisa cai, quando há algum tipo de contaminação do lastro. O lastro altamente comatado, nós falamos aqui que ele para de drenar e ele tem muito material fino dentro dele. Tendo a chuva, com a ocorrência da chuva, essa água não escoa mais, formando os bolsões de lama. E os bolsões de lama, eles deformam a via, porque aí vai ficar mesmo rígido, né? Então, em muitos locais, que a gente chama de laqueado, né? O dormente vai e volta e o laço fica no mesmo lugar, já não acompanha, não tem aquele jogo da via mais. Então, os bolsões de lama são um caso assim,
muito complexo, porque ali logo, pouco tempo depois, se não for ali feito o desguarnecimento, descarregada a nova brita, feita a socaria, os bolsões ali, ó, trilho já vai arrebentando tudo, já vai aparecendo defeitos superficiais, os dormentes mesmo de madeira, né, começam a se deformar. Se for de madeira, a madeira apodrece por causa da água. Se for de concreto, com esse enrijecimento, o impacto fica muito forte ali, destrói o dormente. E as fixações perdem a função rapidamente. Então, assim, é um problema sério, é um problema ali de saúde mesmo da ferrovia, em que tem que ser tratado, né, o mais rápido possível. E descarga inadequada do lastro também é um problema muito comum, né? As pessoas têm a mania de, às vezes, encher o lastro, né, de brita, por ali até no nível dos trilhos, pensando que aquela brita ali vai ser suficiente para pesar em cima da via e fazer com que ela não se flambe, né? Não tenha nenhum problema ali. Mas isso não é verdade, pessoal. Não à toa, quando você faz uma correção geométrica, você tem ali uma reguladora que é feita justamente para varrer isso, né? Ela tem uma vassoura mesmo, chamada de vassoura, que tira esse excesso de brita. A brita ela tem que ficar até na face superior dos dormentes, né? Ela tem que ficar ali nivelada com os dormentes. E a brita ela não pode passar do excesso. O ombro dela ele tem que ser calculado, né? Então tem um cálculo mínimo, geralmente tem isso em norma. As empresas também, dependendo da carga por eixo do peso, elas também podem calcular isso, mas assim, isso tem que ser calculado e tem que ser obedecido, né? Além da função trapezoidal ali do lastro. E a manutenção, né? É a limpeza periódica, né? Tratar ali onde já não tem mais como fazer a limpeza, né? Às vezes a brita perde ali a geometria dela. Fazer o desguarnecimento, jogar a brita nova, fazer a socaria. Então, assim, é muito importante ter esse papel aí de manutenção e ter também a empresa a consciência que de tempos em tempos tem que ser renovado, né? Tem que pôr lá uma desguarnecedora ou vir com uma equipe grande aí de desguarnecimento, com caminhões. Então, assim, usar os recursos que ela tem à mão, né? Que a gente sabe que é sempre um orçamento muito alto, um investimento alto, né? Para se renovar uma ferrovia, mas assim, tem que se ter essa consciência da necessidade, porque chega um ponto que se torna irreversível. O lastro, as pedras ali, elas ficam encaixadas. Quando ela vai perdendo a geometria, as pedras vão se arredondando, ela perde essa função. Então, assim, ainda mais em vias confinadas, né? Ferrovias concessionárias ali que fazem serviço de metrô, né? Em que tem muro dos dois lados, passa em áreas urbanas em que aquilo está confinado, a cada 30 anos já tem que trocar o laço todo, não tem como, porque ele não escoa. Então, assim, ou a não ser que vai jogando o brito subindo o grade da via, que não é uma coisa legal, né? Se tiver rede aérea, esquece, não pode fazer isso. E aí, falando agora dos aparelhos de mudança de via, né, pessoal, os AMVs, que a gente falou lá sobre as cotas de salvaguarda, né? Então, os principais componentes, né, a gente fala são as agulhas, ou meia-chaves, né, falando do componente como um todo, os cruzamentos, jacarés, e os contratrilhos, né, do jacaré. Muitos chamam de contra-agulha, mas, enfim, no Brasil é muito conhecido como contratrilho mesmo. E o jacaré, ele mostra, né, a razão de abertura dele. 1:9, né? Ele abre 9, 1 metro a cada 9, né? 1:12, 12 metros, a cada 12 metros ele abre 1 metro. Então, assim, o jacaré 1:20 é compridão, grandão. E quanto maior esse número da razão, mais suave é a transição. E em mais alta velocidade pode ser impressa ali. Então, assim, isso aí é muito importante, né? Principalmente na hora do projeto, né? Porque quando você tem um jacaré 1:8, né? Ele é mais aberto, mais curtinho, mas ele é mais aberto. Então, às vezes você tem um pátio ali, tem um pouco espaço, você vai ter que usar jacarés com a razão de abertura menor. E a geometria, né, do MV, assim como a geometria da via, né, ela sempre influencia, né, diretamente na performance da ferrovia, né? Então, você tem uma curva de raio mais apertado, você sabe que o desempenho ali não vai ser tão bom, porque você não vai poder pôr uma VMA, ou a velocidade máxima autorizada alta, né?
Ferrovias de velocidade mais alta, ela tem curvas de raio mais suave. Ela tem AMVs com razão de abertura maior, mais suaves. Então, assim, a geometria, rampas, né, mais suaves, né, 1%, 0,8%, né, o grau de rampa, sempre, ou mesmo tangente. Então, assim, a geometria da via, ela interfere diretamente no desempenho, né, da ferrovia ali, tanto no Jacaré quanto na via corrida. E as inspeções, né, pessoal? As inspeções, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, né, elas são uma ferramenta essencial, né, para o processo de manutenção, não só de ferrovia, né? Todo o processo de manutenção ele tem que ter um tipo de inspeção, ele tem que ser inspecionado, né? Até a gente faz check-up, né? Não deixa de ser uma inspeção. Então, primeiro vamos falar das inspeções visuais. Na ferrovia são os rondas, né? Tá ali, ó, andando a pé, igual na foto aí, identificando, né, defeito, marcando a caderneta. Algumas empresas mandam marcar na linha, mas assim, isso tem que estar mapeado e tem que ser visto no processo de programação, né? Então também os técnicos, né, os supervisores, coordenadores, os gerentes, é muito importante que tenha ali uma rotina. É claro que não dá para ser igual ao Honda, mas é muito importante que tenha ali uma rotina de inspeção, né? Fazer ali 1 km por mês, 1 km a cada 2 meses, é muito importante, né? Muito importante. Tem concessionárias que eu já vi em carga, que elas controlam, né? Eles chamam de diretrizes básicas, né? Que toda a cadeia de gestão ali faça assim inspeções para poder também ver coisas que talvez o Honda não está vendo. Depois temos as inspeções mecanizadas, né? Que são os carros, né, os grandes veículos de inspeção, os grandes equipamentos, trolleys. Hoje nós temos trolleys, né, fantásticos, trolleys que vão ser empurrados pelo próprio trabalhador, trolleys que são acoplados em veículos de manutenção, nos autos de linha, né, e que fazem toda a leitura ali. E temos aí veículos, né, são chamados carro-controle, que fazem a leitura da geometria, que medem as bitolas, que fazem o escaneamento dos trilhos, como eu falei mais, né, para trás. E tem também os veículos de ultrassom. Então, assim, você tem hoje o ultrassom manual, que é feito para liberação de soldas, para problemas pontuais, e tem o carro que mede o trecho todo a eito. Então, assim, é fantástico, né? Você tem ali todo o relatório de tudo, onde você tem que atuar, onde você tem que monitorar. Então, assim, hoje ajuda muito, é uma verdadeira... são anjos, né, para os gestores de manutenção, para os planejadores, programadores também. Hoje existem ferramentas, né, que vão fazendo com que as equipes, né, possam também fazer manutenções mecanizadas, né, ou semi-mecanizadas. Então você tem bancas de socaria manual, você tem hoje equipamentos paquímetros digitais, você tem réguas, né, de via que mede superelevação e bitola, tem ela digital também, mas é uma ferramenta assim, é uma ferramenta que faz com que você tenha uma visão geral da geometria da via, né? Que você mede ali com ela a bitola e mede também a superelevação. Então você pode pegar um empeno, uma torção, você pode pegar um problema na bitola. Então o profissional de via permanente, ele tem que saber usar esse equipamento, mesmo o analógico, principalmente o analógico, em toda a sua plenitude, né? E isso aí é uma coisa assim fundamental. Hoje tem ali Mini-Prof, né, que faz a leitura do perfil do trilho manual. Você consegue fazer inspeções, ele gera gráficos, ele mede o percentual, né, de desgaste, percentual que ainda tem ali, que você consegue ir na norma e ver com quantos por cento você, de acordo com a classe da sua ferrovia, você consegue fazer a troca, você precisa fazer a troca. Tem o perfilômetro, né, que é o chamado Vampiro, em que mede ali também de uma forma um pouco mais rudimentar, mas também é uma ferramenta muito específica. E tem aqueles antigos, né, corda de via, para você poder fazer o levantamento de flecha. Isso tudo a gente vai falar no canal aqui. Eu já tenho um vídeo aqui que eu vou deixar no banner aqui de geometria de via, né, falando um pouco disso, e nós vamos adentrar um pouco mais nesse conceito. E
finalizando, né, falando um pouco de planejamento, né, gente? A gente consegue, através do planejamento, fazer o melhor dos mundos, ou seja, conseguir, com o mesmo número de equipes, com o mesmo número de equipamentos, multiplicar ou maximizar os resultados. O PCM, né, que é a área de planejamento e controle da manutenção, é encarregado de fazer esse planejamento, claro, com a ajuda da área de manutenção, né, que faz as inspeções, fornece todos os dados, com a ajuda da operação, que vai entender ali quando precisar ter uma centro de controle operacional. As empresas têm que entender que isso é uma função, é uma obrigação, uma necessidade de conscientização de todos na companhia, né? Entender a importância da via permanente e porque às vezes ela tem que parar, ela tem que ser cuidada. E também aos profissionais de via permanente entenderem a importância de fazer o melhor, de se doar ao máximo, porque saber que se a via sucumbir, a empresa para, não tem como o trem passar. Então, assim, interdições, né, são prejuízos que vão reverter para os próprios colaboradores. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Foi um prazer falar com vocês aí, né, nesse tempo. Um material um pouco mais enxuto aí, mas a gente tentou dar uma pincelada aqui em vários temas que nós vamos depois tratar separadamente em próximos vídeos. Tá ok? Um abraço a todos, obrigado pela atenção, não esqueça de curtir, de compartilhar, né? Se inscrever no canal e me ajudar a difundir aí, onde a gente vai falando aí sobre o nosso universo aí ferroviário, tá ok? Grande abraço, até mais, tchau, tchau!